Olá, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa manhã, dependendo da hora que estiver assistindo a gravação também, né? Como sempre. Estamos aqui para mais um encontro das leituras paralelas, dando continuidade, né, às leituras, a leitura do curso de Linguística Geral, né? O texto basicamente fundador da disciplina Linguística Geral, que Lacan também toma como a base, né, para o seu estruturalismo. Então, nessa perspectiva que a gente tem aí também a demanda e a necessidade de fazer esse estudo, e que eu resolvi, né, promovê-lo aqui nessa perspectiva de uma leitura paralela. Iniciamos o texto na semana passada, os encontros, como sempre, vão ficando gravados, disponíveis aqui no YouTube, né, para quem estiver assistindo depois. E os ao vivo acontece sexta-feira, às 13 horas. No encontro passado, né, o capítulo 1, ele fez uma espécie de uma introdução ao campo da linguística, né, e como a linguística era estudada dentro da perspectiva, né, de uma gramática ou de uma filologia, e dentro dessas duas perspectivas, o objeto de estudo da linguística não era muito bem definido, e é nessa perspectiva em que o Saussure traria, né, uma distinção do que seria o objeto da linguística, e com isso fundando aí a linguística geral. Um fato curioso, né, não curioso no sentido de ser importante para entender também a apresentação dessa obra. Essa obra ela foi publicada póstumamente, ou seja, né, o Saussure morreu em 1913, né, faleceu em 1913, e essa obra foi publicada em 1916. Não foi uma publicação necessariamente do Ferdinand de Saussure, mas foi uma espécie de compilação de dois dos seus alunos, né, eles que organizaram cursos do Ferdinand de Saussure que foram ministrados ali entre 1903 e 1907, se eu não estou falhando nas datas, e eles organizaram esse curso que foi apresentado, de certa forma, oralmente, e publicou, né, em 1916 uma obra. Então, não é necessariamente, né, um trabalho feito especificamente assim, pensado pelo Ferdinand de Saussure como um livro para ser publicado dessa forma. Né? Tem essa nuance aí que em alguma medida, é semelhante à circunstância dos seminários de Lacan. Os seminários de Lacan não foram textos produzidos e pensados para serem publicados como livros. Né? Os seminários de Lacan foram transmitidos oralmente, as pessoas gravavam esse seminário, faziam estenografias desse seminário, depois transcreviam as gravações e tem-se aí as publicações. Né? No site da Escola Lacaniana, por exemplo, tem várias estenografias das lições. No site do Valas, né, Patrick Valas, tem as publicações em formato, né, de texto, doc, e em formato PDF, das transcrições, das estenografias e dos áudios. Tem o site, não, é no Staferla que tem os textos e PDF. No site do Patrick Valas tem algumas gravações de áudio das lições. Tem seminários que tem praticamente todas as lições em áudio. E aí, claro, né, em francês. E os seminários oficiais são publicados pelo Jacques Lamillet, organizado por ele, né? Ele como detentor dos direitos autorais, então ele faz as organizações e as publicações dos seminários, né? Não todos estão publicados, a gente tem aí alguns, a maioria, mas tem alguns seminários
que são bem importantes, que não estão publicados. Mas, enfim, vamos à nossa leitura depois dessa divagação aí. Capítulo 2, Matéria e tarefa da linguística, suas relações com as ciências conexas. A matéria da linguística é constituída inicialmente por todas as manifestações da linguagem humana, quer se trate de povos selvagens ou de nações civilizadas. Vejamos aí a distinção, né, que ele está colocando aqui: povos selvagens e nações civilizadas. Épocas arcaicas, clássicas ou de decadência, considerando-se em cada período não só a linguagem correta e a bela linguagem, mas todas as formas de expressão. Isso não é tudo. Como a linguagem escapa às mais das vezes à observação, a linguística deverá ter em conta os textos escritos, pois somente eles lhe farão conhecer os idiomas passados ou distantes. A tarefa da linguística será fazer a descrição e a história de todas as línguas que puder abranger, o que quer dizer fazer a história das famílias de línguas e reconstituir, na medida do possível, as línguas mães de cada família. B, né, procurar as forças que estão em jogo, de modo permanente e universal, em todas as línguas, e deduzir as leis gerais, às quais se possam referir todos os fenômenos peculiares da história, e delimitar-se e definir-se a si próprio. Né? A tarefa da linguística serão essas. A linguística tem relações bastante estreitas com outras ciências, que tanto lhe tomam emprestados como lhe fornecem dados. Os limites que a separam das outras ciências não aparecem sempre nitidamente. Por exemplo, a linguística deve ser cuidadosamente distinguida da estenografia e da pré-história, onde a língua não intervém senão a título de documento. Distingue-se também da antropologia, que estuda o homem somente do ponto de vista da espécie, enquanto a linguagem é um fato social. Dever-se, então, incorporar a sociologia? Que relações existem entre a linguística e a psicologia social? Na realidade, tudo é psicológico na língua, inclusive suas manifestações materiais e mecânicas, como a troca de sons. E já que a linguística fornece à psicologia social tão preciosos dados, não faria um todo com ela? São questões que apenas mencionamos aqui para retomá-las mais adiante. As relações da linguística com a fisiologia não são tão difíceis de discernir. A relação é unilateral no sentido de que o estudo das línguas pede esclarecimentos à fisiologia dos sons, mas não lhe fornece nenhum. Em todo caso, a confusão entre as duas disciplinas se torna impossível. O essencial da língua, como veremos, é estranho ao caráter fônico do signo linguístico. Quanto à filologia, já nos definimos. Ela se distingue nitidamente da linguística, malgrado os pontos de contato das duas ciências e os serviços mútuos que se prestam. Qual é, enfim, a utilidade da linguística? Bem, poucas pessoas têm a respeito ideias claras. Não cabe fixá-las aqui. Mas é evidente, por exemplo, que as questões linguísticas interessam a todos, historiadores, filólogos, etc., que tenham de manejar textos. Mais evidente ainda é a sua importância para a cultura geral. Na vida dos indivíduos e das sociedades, a linguagem constitui o fator mais importante que qualquer outro. Seria inadmissível em seu estudo se tornasse exclusivo de alguns especialistas. De fato, toda a gente dela se ocupa, pouco ou muito, mas, consequência paradoxal do interesse que suscita, não há domínio onde tenham germinado ideias tão absurdas, preconceitos, miragens, ficções. Do ponto de vista psicológico, esses erros não são desprezíveis.
A tarefa do linguista, porém, é, antes de tudo, denunciá-los e dissipá-los tão completamente quanto possível. Então, aqui ele está fazendo uma demarcação na associação com as outras disciplinas. Tem um movimento que é importante, né, como eu mencionei no texto. Esse curso foi proferido pelo Saussure no início, né, dos anos 1900, publicado como um texto em 1916. Vejamos que aqui, nesse contemporâneo, né, ao surgimento da linguística geral, nós temos a psicologia experimental, a psicologia comportamental, né, o behaviorismo, tem a psicanálise, tem a sociologia, que surgiu um pouquinho antes, né, no século anterior, nos anos 1800. Tem aí também uma delimitação do que seria o campo das ciências ditas humanas. Então, a partir do René Descartes, a gente vai ter o desenvolvimento da ciência dita moderna. A ciência moderna, ela vai estabelecer uma delimitação metodológica que vai fazer com que aquilo que é dito como ciência moderna é basicamente as ciências naturais, a física, a química, né, a biologia, que elas contemplam ali aquela metodologia de estudo específica proposta por Lacan não, por Descartes, ó, a confusão, por Descartes. A gente vai ter aí surgindo no campo das ditas ciências humanas, né, ou ciências sociais, a sociologia fundamentada conjuntamente com aquilo que é o pragmatismo, né, o movimento pragmático, de uma ciência pragmática. Então, a sociologia buscando estudar a ciência moderna, buscando estudar a sociedade dentro de uma metodologia da ciência moderna, né, elas surgem como uma ciência humana, juntamente aí com o movimento do pragmatismo. Isso aí vai aí versando, né, para o final dos anos 1700, aí perpassa os anos 1800, até que no século XX, né, os anos 1900, a gente vai ter o desenvolvimento dessas disciplinas, né, essa delimitação, demarcação do que é ciência natural, do que é ciência humana. Aí, por exemplo, hoje a gente tem naquilo que forma, né, o indivíduo, o cidadão, de uma maneira educacional, que a gente vai culminar nas grandes áreas do conhecimento que estão aí no ensino médio, né, as bases curriculares e aquilo que forma, pretende ser as competências, né, do cidadão ali que está sendo formado. A gente vai ter a linguagens, né, com português, redação, etc., ciências humanas, história, geografia, filosofia, sociologia e etc. A gente vai ter as ciências naturais, biologia, química e física, e a gente vai ter a matemática. Então, como se o conhecimento humano tivesse dividido nessas 4 grandes áreas, porque cada uma vai ter as suas particularidades metodológicas, né, para estabelecer aí uma compreensão do que é ciência. Nesse terreno em que a gente vai ter, nos anos 1930, né, as discussões propostas aí, principalmente por Karl Popper, né, do que é delimitado como ciência, do que precisa ter uma determinada área, um determinado tema, né, campo de conhecimento, que ele precisa ter de metodologia para corresponder a uma ciência. E aí isso, claro, muito fundamentado no pensamento do pragmatismo. E a gente teve a discussão recente, né, surgiu, principalmente aqui no Brasil, de psicanálise como pseudociência, né, e psicanálise e outras bobagens, né, como pseudociências, ou pseudociências e outras bobagens, né, psicanálises e isais que não deveriam ser levadas a sério, digamos assim. E aí isso abre um campo de discussão de o que é ciência, né, como que a gente define o que é ciência. Aqui, nesse livro, estamos acompanhando
a organização de um campo como científico, campo da linguística. E isso abre um terreno para o estruturalismo, que é onde Lacan vai sustentar também a sua psicanálise como uma ciência, né? Não necessariamente uma ciência cartesiana ou pragmática, mas como uma ciência, né? À medida em que tem método, né? Por mais que a gente esteja aqui estudando linguística, né, que em alguma medida aquilo que vai ser posto aqui também vai ser subvertido para a nossa compreensão da psicanálise lacaniana, porque Lacan vai subverter, né, ou seja, Lacan utiliza, mas não utiliza como utiliza remexendo, né, utiliza da maneira que serve a psicanálise de Lacan, mas serve para a gente entender como estruturar um campo do conhecimento. Capítulo 3, o objeto da linguística. Primeiro, a língua, sua definição. Qual é o objeto, ao mesmo tempo integral e concreto da linguística? A questão é particularmente difícil. Veremos mais tarde por quê. Limitemo-nos aqui a esclarecer a dificuldade. Outras ciências trabalham com objetos dados previamente e que se podem considerar em seguida de vários pontos de vista. Em nosso campo, nada de semelhante ocorre. Alguém pronuncia a palavra nu. Um observador superficial será tentado a ver nela um objeto linguístico concreto. Um exame mais atento, porém, nos levará a encontrar, no caso, uma após outra, 3 ou 4 coisas perfeitamente diferentes, conforme a maneira pela qual consideramos a palavra, como som, como expressão de uma ideia, como correspondente ao latim nudum, etc. Bem longe de dizer que o objeto precede o ponto de vista, diríamos que é o ponto de vista que cria o objeto. Aliás, nada nos diz de antemão que uma dessas maneiras de considerar o fato em questão seja anterior ou superior às outras. Além disso, seja qual for a que se adote, o fenômeno linguístico apresenta perpetualmente duas faces que se correspondem e das quais uma não vale senão pela outra. Por exemplo, primeiro, as sílabas que se articulam são impressões acústicas percebidas pelo ouvido, mas os sons não existiriam sem os órgãos vocais. Assim, um N existe somente pela correspondência desses dois aspectos. Não se pode reduzir, então, a língua ao som, nem separar o som da articulação vocal, reciprocamente. Não se podem definir os movimentos dos órgãos vocais se se fizer abstração da impressão acústica. Impressão acústica. Segundo, mas admitamos que o som seja uma coisa simples. É ele quem faz a linguagem? Não, não passa de instrumento do pensamento o som. Não passa de instrumento do pensamento e não existe por si mesmo. Surge daí uma nova e temível correspondência. O som, unidade complexa, acústico-vocal, forma, por sua vez, com a ideia, uma unidade complexa, fisiológica e mental. E ainda mais. Terceiro, a linguagem tem um lado individual e um lado social. Um lado individual, um lado social, sendo impossível conceber um sem o outro. Finalmente, quarto, a cada instante, a linguagem implica ao mesmo tempo um sistema estabelecido e uma evolução. A cada instante, ela é uma instituição atual e um produto do passado. Parece fácil à primeira vista distinguir entre esses sistemas e sua história, entre aquilo que ele é e o que foi. Na realidade, a relação que une ambas as coisas é tão íntima que se faz difícil separá-las. Seria a questão mais simples se se considerasse o fenômeno linguístico em suas origens. Se, por exemplo, começássemos por estudar
a linguagem das crianças? Não. Pois é uma ideia, pois é uma ideia bastante falsa crer que em matéria de linguagem o problema das origens difira do das condições permanentes. Não se sairá mais do círculo vicioso, então. Aqui a gente vai ter, né, uma questão que já traz assim um certo pensamento futurístico, né? Do tipo assim, o que é que vai vir depois no texto aqui que vai correlacionar com aquilo que a gente vê na psicanálise lacaniana, a linguagem em termos de um lado do indivíduo, poderíamos considerar que a leitura de Lacan do Estatuto do Sujeito e daquilo que o significante tem como primazia, né? E que um significante é aquilo que representa um sujeito para outro significante, e temos um ato social, que é daquilo em que o sujeito está em relação ao grande outro, e esse grande outro como tesouro dos significantes, e o que banha esse sujeito na linguagem, né? E que faz com que o significante construa a sua marca. Temos aqui também a perspectiva dinâmica da linguagem, né? Então, essa perspectiva dinâmica, ela faz com que a linguagem mude, né? Pensando em termos linguísticos mesmo, assim, de estudo das línguas, a, as próprias gírias, né, que elas vão sendo reformuladas e vão marcando as gerações. Então, quem nasceu nos anos 90 costuma falar sobre com determinadas gírias, e isso produz certas significações que vão representar sentido para aquela geração específica. Aí você fala para as gerações mais atuais, elas não fazem ideia do que é que aquilo significa. Tal qual as gírias produzidas pelas gerações mais atuais, mais recentes, né, que as pessoas mais antigas, né, das gerações anteriores, elas também ficam sem entender, né? A gente está vendo aí o fenômeno aí do Six Seven, que os mais velhos não fazem ideia do que é esse Six Seven, de onde vem, por que isso surge enquanto fenômeno, mas você falar para alguém dos anos 70, os anos 80, e falar assim, isso aí tu vai resolver com Roberto Carlos e as baleias. Ninguém vai entender. Porque, como assim, Roberto Carlos e as baleias? O que é isso? Né? É uma gíria, uma expressão de um fenômeno também que acontece, em certa medida, midiático, uma vez que Roberto Carlos é o cantor, né, o rei da música brasileira, que representa, né, algumas gerações, anos 60, 70, 80 e tal. Então, as gírias vão cumprindo esse papel, né, delimita um contexto histórico, delimita um tempo, delimita um grupo, e isso é também possível por causa do dinamismo da linguagem, né? A linguagem ela é dinâmica. Isso me faz pensar na leitura que Lacan faz e no uso que Lacan faz disso, numa perspectiva clínica, com a metonímia e a metáfora. A metonímia enquanto encadeamento e a metáfora enquanto a possibilidade de substituição, de um significante substituir o outro num sentido, né? Então, isso é também aí, digamos assim, inerente à linguagem pelo fator do dinamismo da linguagem, né? Se a linguagem não fosse dinâmica, só nos caberia aprender a linguagem que está pronta e reproduzir aquela linguagem à medida que ela é, né? Sem poder inventar, por exemplo, aí entre as questões de neologismos, figuras de linguagem, etc., que podem ser reinventadas a todo tempo, e é onde, em certa medida, o sujeito pode se colocar em questão. Na medida em que ele ele recebe uma linguagem, né, uma língua, e ele se faz existir com essa língua à medida dele, não necessariamente daquilo que está posto, né? Sei lá, por exemplo, vamos pensar no nome, né? O nome próprio, que seria a primeira coisa dada aí a uma pessoa, né? Os pais pensam em um significado para aquele nome próprio, todo um simbolismo daquele nome. Em alguma medida, a criança ali, ela cresce com aquele nome e ela faz outras coisas com esse nome, né? Às vezes coloca... E aí entra aquela brincadeira, né? Por exemplo, eu nunca vou colocar o nome de, sei lá,
Gabriel no filho, porque todo Gabriel é traquino, é danado. E aí, enfim, parece-se, né, como se fosse uma regra. Se deu o nome Gabriel, isso já carrega um sentido, um significado que vai ser sempre reproduzido por aquele sujeito daquela forma. E aí, de repente, esse nem parece Gabriel, né? Porque o nome é Gabriel, mas não parece nenhum outro Gabriel que eu conheço. Aquele ali pegou aquele nome e fez outra coisa com aquilo. Isso é natural, natural, assim, né? Entre aspas, desse dinamismo da linguagem, né? Ela não ser estática. E a perspectiva desse estudo aqui da linguagem das crianças é uma questão da linguística que o Lacan também vai tomar para suas formulações, das suas postulações psicanalíticas e estruturada, né, na linguagem, na medida em que ele constrói, né, desenvolve ali o conceito de la língua como constituinte, né, como a, a entrada na linguagem, a entrada do indivíduo na linguagem, né, através de la língua e a marca, né, o que a la língua deixa nessa inscrição, nesse processo de inscrição, como a marca, digamos assim, inconsciente, né, para que esse inconsciente esteja estruturado como a linguagem. Mas aí a língua é um conceito bem complexo. Mas retomando a leitura. Não, né, pois é uma ideia fácil, permanente, não será mais do ciclo vicioso, a parte da linguagem das crianças. Descartes, qualquer que seja o lado, porque... O que acha Descartes? Tem um outro texto que a gente está lendo também, que aparece. Descartes é destarte. Olha aqui no dicionário. Assim, desta maneira. Vou começar a usar essa palavra para parecer curso. Dessarte, né? Dessa maneira, assim, qualquer que seja o lado, porque se aborda a questão, em nenhuma parte se nos oferece integral o objeto da linguística. Sempre encontramos o dilema. Ou nos aplicamos a um lado apenas de cada problema e nos arriscamos a não perceber as dualidades assinaladas acima, ou se estudarmos a linguagem sob vários aspectos ao mesmo tempo, o objeto da linguística nos aparecerá como um aglomerado confuso de coisas heteróclitas sem liame entre si. Quando se procede assim, abre-se a porta a várias ciências: psicologia, antropologia, gramática normativa, filologia, etc., que separamos claramente da linguística, mas que, por culpa de um método incorreto, poderiam reivindicar a linguagem como um de seus objetos. Vejamos que aquele, por exemplo, não fala de psicanálise, né? E aí tem a questão também de como estava a psicanálise nesse momento. Hoje, quando estudamos psicanálise, a gente remonta a alguns textos bem antigos de Freud, como o caso do Projeto e o estudo das afasias. Só que o estudo das afasias, por exemplo, ele é um estudo bem antigo assim, de Freud, é um Freud neurologista ainda, por mais que tenha ali algumas questões que apontam para os problemas de campo, né, que o Freud vai trazer depois na psicanálise. Mas no iníciozinho aqui, nos anos 1900, né, 1903, 1902, 1905, aí a gente tem as psicopatologias da vida cotidiana, onde Freud traz algumas questões de lapso de memória, de esquecimento, de trocas de palavras, né, dos xistes, dos atos falhos, e que poderíamos, né, o Lacan relê isso junto com a linguística, né, para colocar isso no campo de fenômenos linguísticos, mas que ainda não está sendo associado aqui um com o outro, né? É como se Saussure e Freud existiram quase que contemporaneamente aqui, mas aparentemente sem contato, né, um com o outro. É quase como se Lacan tivesse que fazer esse contato depois.
Claro que estou falando aqui de uma maneira bem esdrúxula isso, né? Há, segundo nos parece, uma solução para todas essas dificuldades. É necessário colocar-se primeiramente no terreno da língua e tomá-la como norma de todas as outras manifestações da linguagem. De fato, entre tantas dualidades, somente a língua parece suscetível de uma definição autônoma e fornece um ponto de apoio satisfatório para o espírito. Mas o que é a língua? Para nós, ela não se confunde com a linguagem. Então, língua é diferente de linguagem. É somente uma parte determinada, essencial dela, indubitavelmente. É, ao mesmo tempo, um produto social da faculdade de linguagem e um conjunto de convenções necessárias adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos. Vejamos aí a definição de língua. Né? Tomada em seu todo, a linguagem é multiforme e heteróclita, o cavaleiro de diferentes domínios, ao mesmo tempo física, fisiológica e psíquica. Deixa eu mudar aqui a delimitação. A linguagem, a língua. A linguagem física, fisiológica e psíquica. Ela pertence, além disso, ao domínio individual e domínio social. Não se deixa classificar em nenhuma categoria de fatos humanos, pois não se sabe como inferir sua unidade. A língua, ao contrário, é um todo por si e um princípio de classificação. Desde que lhe demos o primeiro lugar entre os fatos da linguagem, introduzimos uma ordem natural num conjunto que não se presta a nenhuma outra classificação. A esse princípio de classificação, poder-se-ia objetar que o exercício da linguagem repousa numa faculdade que nos é dada pela natureza, ao passo que a língua constitui algo adquirido e convencional que deveria subordinar-se ao instinto natural em vez de adiantar-se a ele. Deixa eu ler isso aqui de novo. O exercício da linguagem repousa numa faculdade que nos é dada pela natureza. Então, o exercício da linguagem viria aí como fato da natureza humana. Então, a linguagem está para o ser humano dada a sua natureza, né? As questões biológicas, físicas, etc., que permitem isso. A língua constitui algo adquirido e convencional que deveria subordinar-se ao instinto natural, em vez de adiantar-se a ele. Eis o que pode se responder. Inicialmente, não está provado que a função da linguagem, tal como ela se manifesta quando falamos, seja inteiramente natural. Isto é, que nosso aparelho vocal tenha sido feito para falar, assim como nossas pernas para andar. Os linguistas estão longe de concordar nesse ponto. Assim, para Whitney, que considera a língua uma instituição social da mesma espécie que todas as outras, é por acaso e por simples razões de comodidade que nos servimos do aparelho vocal como instrumento da língua. Os homens poderiam também ter escolhido o gesto e empregar imagens visuais em lugar de imagens acústicas. Que interessante isso aqui, né? Se pensarmos, né, nessa perspectiva, o aparelho fonador não foi feito necessariamente para falar. Aquilo que poderia existir como uma linguagem poderia ser, né, através de gestos ou de imagens visuais, apenas na escrita, e não de imagens acústicas, né, ou seja, som, seja ele falando assim, ou seja, por exemplo,
batendo, né? Tipo o código Morse, por exemplo, né? Que é feito através é uma comunicação feita através de batidas. Sem dúvida, esta tese é demasiado absoluta. A língua não é uma instituição social semelhante às outras em todos os pontos. Além disso, Whitney vai longe demais quando diz que nossa escolha recaiu, por acaso, nos órgãos vocais. Hum, de certo modo, já nos haviam sido impostas pela natureza. É de pensar que o que tantos animais, por exemplo, se comunicam através do som, né? Tem uma certa comunicação do som, daqueles documentários sobre os animais, sobre a natureza, e de como, por exemplo, os passarinhos têm um canto específico para sinalizar perigo, tem um som específico que emite para o acasalamento, tem um som específico que emite para fazer com que predadores se afastem ou presas se aproximem. Enfim, isso produz um tipo de comunicação também por um aparelho que é relativamente semelhante, né? É bem relativamente, que vai de espécie para espécie. No ponto essencial, porém, o linguista norte-americano nos parece ter razão. A língua é uma convenção e a natureza do signo convencional é indiferente. A questão do aparelho vocal se revela, pois, secundária no problema da linguagem. Certa definição de que se chama linguagem articulada poderia confirmar esta ideia. Em latim, artículo significa membro, parte, subdivisão numa série de coisas. Em matéria de linguagem, a articulação pode designar não só a divisão da cadeia falada em sílabas, como a subdivisão da cadeia de significações em unidades significativas. É neste sentido que se diz em alemão Gegendersprech, não sei se pronunciei corretamente, né? Apegando-se a esta segunda definição, poder-se-ia dizer que não é a linguagem que é natural ao homem. Não é a linguagem que é natural ao homem, mas a faculdade de constituir uma língua. Vale dizer, um sistema de signos distintos correspondentes a ideias distintas. Broca descobriu que a faculdade de falar se localiza na terceira circunvolução frontal esquerda. Também nisso se apoiaram alguns para atribuir à linguagem um caráter natural. Mas sabe-se que essa localização foi comprovada por tudo quando se relaciona com a linguagem, inclusive a escrita. E essas verificações, unidas às observações feitas sobre as diversas formas de afasia, ó, as afasias aqui aparecendo, por lesão desses centros de localização, parecem indicar, primeiro, que as perturbações diversas da linguagem oral estão encadeadas de muitos modos às da linguagem escritas. Segundo, que em todos os casos de afasia ou de agrafia, é atingida menos a faculdade de proferir estes ou aqueles sons, ou de traçar estes ou aqueles signos, que a de evocar por um instrumento, seja qual for, os signos de uma linguagem regular. Tudo isso nos leva a crer, acima desses órgãos existe uma faculdade mais geral, a que comanda os signos e que seria a faculdade linguística por excelência. E somos assim conduzidos à mesma conclusão de antes. Para atribuir à língua o primeiro lugar no estudo da linguagem, pode-se, enfim, fazer valer o argumento de que a faculdade, natural ou não, de articular palavras não se exerce senão com a ajuda de instrumento criado e fornecido pela coletividade. Não é, então, ilusório dizer que a língua é a língua que faz a unidade da linguagem. Segundo, né, lugar da língua nos fatos da linguagem. Para achar no conjunto da linguagem
a esfera que corresponde à língua, necessário se faz colocarmos-nos diante do ato individual que permite reconstituir o circuito da fala. Este ato supõe pelo menos dois indivíduos. É o mínimo exigível para que o circuito seja completo. Suponhamos, então, duas pessoas, A e B, que conversam. O ponto de partida do circuito se situa no cérebro de uma delas, por exemplo, A, onde os fatos de consciência, a que chamaremos conceitos, se acham associados às representações dos signos linguísticos ou imagens acústicas que servem para exprimi-los. Suponhamos que um dado conceito suscite no cérebro uma imagem acústica correspondente. É um fenômeno inteiramente psíquico, seguido, por sua vez, de um processo fisiológico. O cérebro transmite aos órgãos da fonação um impulso correlativo da imagem. Depois, as ondas sonoras se propagam da boca de A até o ouvido de B, processo puramente físico. Em seguida, o circuito se prolonga em B numa ordem inversa. Do ouvido ao cérebro, transmissão fisiológica da imagem acústica. No cérebro, associação psíquica. Associação psíquica dessa imagem com o conceito correspondente. Se B, por sua vez, fala, esse novo ato seguirá do seu cérebro ao de A, exatamente ao mesmo curso do primeiro, e passará pelas mesmas fases sucessivas que representaremos como segue. Aqui é curioso que ele está colocando um aspecto de acústica, né? Acústica é como um campo da física, né? Que estuda os sons, por exemplo. Quando a gente pensa em como a gente transmite um som, vamos pensar num contexto musical, né? Como que a gente transmite um som? Através do microfone e para falar, né? Eu vou falar, vou cantar uma música, eu vou transmitir esse som, vou amplificar esse som no microfone, que tem uma cápsula que ouve, né? Ouve não, né? Mas recebe esse som e depois transmite esse som amplificado através dos alto-falantes, né? Das caixas de som, as bocas de som. O alto-falante e o microfone são semelhantes, porém opostos. E o microfone ele é preparado para receber a vibração e transmitir esses sinais que ele recebe, né? Esses dados que ele recebe. Então ele captura a cápsula ali, ela balança, registra, transmite esses dados que chega num alto-falante que recebe esses dados e aí reproduz, né? Quando o alto-falante recebe os dados, toda a questão física ali, né, dos ímãs, etc., eles vão fazer os movimentos ali para reproduzir o ar, né, ou reproduzir o som, né, a partir do balanço das moléculas de ar, tal qual o microfone recebeu no outro ponto, né? E isso vai funcionar, por exemplo, quando um artista, uma banda, enfim, vai no estúdio e grava a música, o microfone captura, registra os dados ali naquela música que está gravada, ali não está o som, tanto que se você pegar um CD e botar no ouvido assim, você não ouve nada. Você precisa colocar o CD para tocar, colocar o CD, né? Quem nasceu nos anos 90, aqui falando de CD, colocar um MP3, né, para a música gravada ali no stream, na plataforma de stream, que não tem som nenhum, mas ela vai transmitir um dado para um alto-falante, que vai ser uma caixa de som, um fone de ouvido, né? Vai ter um alto-falante ali no fone de ouvido também, que vai pegar aquele dado e vai balançar as moléculas de ar. Então, é muito semelhante aqui nessa parte da física, né? De como a fala é transmitida, né, através do aparelho fonador e ela é recebida
no aparelho auditivo, né, no ouvido. Né, a gente não ouve pela boca, assim, pela garganta, a gente não ouve, né? A gente só consegue falar, tal qual não dá para ouvir pelo microfone. Botar o microfone assim no ouvido e não vai ouvir nada. E é, a gente não vai falar pelo ouvido, né? Balançar, tentar mexer assim no ouvido para falar, a gente não vai conseguir, né? Tal qual é, fazer um microfone falar ou capturar um som pelo. Dá para fazer certas modificações é, em termos de eletrônica mesmo, né? Para uma cápsula de. Para um alto-falante, por exemplo, ele funcionar como uma cápsula receptora de som. Só que aí vai ser muito específico, né? Por exemplo, em estúdio de música, tem uma maneira de capturar determinados frequências subgraves para, né, capturar ali o instrumento contrabaixo, ou o bumbo da bateria, né, aquela parte central ali da bateria, que tem um som mais grave. Você faz uma espécie de microfone invertendo os polos do subgrave, porque ele vai receber as frequências ali que tem a frequência de onda maior, por exemplo, que o microfone ele não captura. Então, muitas vezes, aí a gente que vai para a física, né, um hertz, que é a medida de onda de som, né, o Galo da Evidência começou deu a hora dele cantar, não sei se está chegando aí o som. Um hertz, que é a frequência, a medida, tipo 1 metro, 1 quilômetro, né? Um hertz, a medida de som, ele tem mais ou menos 17 metros. Então, uma onda sonora, ela tem a saída, assim, no ponto, ela faz um vale, faz um pico, né? Tipo uma montanhazinha, ela desce, faz um vale e volta para o meio aqui, né? Aí, vamos botar lá para as aulas de física. Ondas, frequências, etc. Então, um hertz, ele faz isso aqui de subir, descer e voltar para o meio, 17 metros. 2 hertz é metade. 3 hertz é metade de 2. 4 hertz é metade de 3. 5 hertz e assim sucessivamente. O ouvido humano estima-se que ele ouça entre 20 hertz e 20 mil hertz. E aí tem pessoas que, por exemplo, não ouvem 20, 25, vai começar a ouvir aí em 30, 35. Né? 30, 35 começa as frequências graves. Abaixo disso são as frequências subgraves. Então, uma cápsula, para ela capturar essa onda que tem esse tamanho, né, de 1 hertz, por exemplo, vai ser quase impossível, né? Tem que ser um falante gigante. Mas 2 centímetros, né? Para ela capturar esse balanço do ar aí, ela precisa ser uma cápsula maiorzinha, então um microfone maior, digamos assim. É por isso que nos estúdios invertem o polo de um alto-falante para poder capturar essas frequências subgraves, né? Mas aí é uma questão de física, não necessariamente é, tem assim, um valor tão importante aqui, só nesse ponto, né, onde ele está mencionando aqui os fatos de linguagem, né, à medida em que ele junta o aspecto físico, né, a questão física das ondas, por exemplo, no espaço não existe som. Se você sair da atmosfera terrestre, se pudéssemos ficar com os ouvidos de fora, o astronauta, né, saiu, tá lá lá nem na estação, que a estação espacial ainda está num certo espaço ali, não sei se tem atmosfera onde está a estação espacial internacional, mas nessa viagem à Lua aí, por exemplo, se os caras pudessem botar assim, o ouvido do lado de fora para poder qual é o som que o universo tem, não tem som nenhum. Porque não existe ar, não tem ar ali, então não tem balanço das moléculas de ar, então não tem som. Só tem som, por exemplo, dentro de um ambiente controlado, assim, de uma atmosfera onde haja ar. Se a gente for para a gente, eu digo, espécie humana, né, for para algum planeta, algum cometa, sei lá, alguma coisa assim, que não exista uma atmosfera, que não exista ar, não tem som.
Não existe como, não vai ter comunicação gestual e escrita, por exemplo, né? Imagens, porque som não é, acústica não vai existir. Então é uma particularidade, por exemplo, né? Dessa circunstância em que a gente se estabeleceu no planeta Terra a princípio. Né? Pode falar, Natália. Tem uns equipamentos que o pessoal da NASA usa, se eu não estiver equivocada, que eles conseguem capturar o som de alguns planetas. Só que aí a gente só consegue escutar porque a gente está na Terra, né? No caso. Não que não esteja acontecendo lá. Eu fiquei um pouco em dúvida sobre, não sei. Mas é essa minha dúvida, assim. A gente escuta porque a gente está fora, a gente está na Terra, e por isso a gente consegue escutar. A gente vai escutar porque está num ambiente que tem atmosfera, que tem ar, né? Porque o som é o balanço das moléculas de ar. Né? Então ele existe. Assim, existe. Aí vamos lá. Por exemplo, né? Quando a gente. Aí tem que ver em que está sustentado essa apresentação, vou chamar assim, né? De escutar o som que é transmitido por um planeta lá, porque esse som, é, o que ele está recebendo vai ser eventualmente uma frequência de alguma coisa, mas não é necessariamente som, porque essa frequência que está vindo não está balançando, digamos assim, está vindo assim pelo espaço, não está balançando ar, não tem ar para balançar para chegar a som. Por exemplo, as imagens que a gente vê de, de a foto do Hubble, daquele novo, eu esqueci o nome agora, o mais recente que enviaram tem alguns anos, que achou as galáxias lá longe, 13 bilhões e 200 milhões de anos-luz de distância, etc. Aquela imagem que disponibiliza para a gente, o público comum, né, não é a imagem que o aparelho está recebendo. O aparelho está recebendo lá no infravermelho, que a gente não enxerga, o infravermelho, e aí, através de uma manipulação computacional, transforma aquelas ondas, aquelas frequências de onda do infravermelho, frequências de luz, né, no infravermelho, em um espectro de luz visível, onde a gente consiga enxergar. Então, faz uma certa simulação ali de coloração, de fazer as cores de um jeito, né, para que a gente possa visualizar aqui. Então, eventualmente, eles estão recebendo uma frequência né, uma frequência, então, por ser frequência, são ondas e de alguma coisa, e ele está transformando aquilo em ondas sonoras. Eventualmente, por exemplo, se não morrêssemos, nós seres humanos, né, se não morrêssemos, se colocássemos o ouvido para fora numa viagem dessa aí espacial, provavelmente a gente ouviria um som, mas esse som não seria o som do universo em si, mas seria talvez a ausência de som faria com que o nosso ouvido, que estaria acostumado a ouvir o tempo todo que a gente cresceu aqui no planeta Terra, né, faria com que ele reproduzisse um som, um zumbido, uma frequência assim que geraria digamos assim, algo que chamaríamos aí de som. As pessoas quando vão para o espaço, elas tendem a voltar com problemas auditivos, por exemplo, surdas, né? Em outras palavras, ou completamente ou parcialmente. Aquele astronauta brasileiro que foi ministro, é, ele acho que é completamente surdo de um ouvido e parcialmente surdo de outro, por causa da viagem. Ele só passou, sei lá, 8 dias, 6 dias, uma coisa assim. Não lembro exatamente agora, mas pouquíssimos dias lá que ele passou no espaço. E aí ele precisa, por exemplo, usar aparelho, né, de auditivos para poder conseguir ouvir e tal. E isso como sequela, né, da experiência, da viagem, ter viajado para o espaço. Aqui, é, é,
fazendo, né, esse raciocínio dessas divagações, para a gente entender, em certa medida, também o que é o lugar da fala, né? O que é a língua, o que é a linguagem, né? O que é a fala, o que é a comunicação, dentro dessa perspectiva do estudo da linguística, que tenta delimitar isso, e a gente transpor para aquilo que é utilizável, digamos assim, para a psicanálise. Que, por exemplo, a gente poderia questionar, né? Quando há fala, e a gente fala do falacei na psicanálise, tem o dito e tem o não dito. O dito e o não dito está em jogo. O enunciado e a enunciação. Isso, por exemplo, seria concebível a uma análise em Libras? Será que existiria uma análise possível em Libras? Existiria é, formações do inconsciente em Libras? Em uma pessoa, por exemplo, que é auditiva, né, que é surdo-mudo e foi educada a partir da linguagem de Libras. Essa pessoa, por exemplo, poderia submeter a um processo de análise com um analista que soubesse Libras, por exemplo. É uma questão. Mas tu perguntou se ele seria surdo lá, né? Aí entra, né? A surdez está em quem, digamos assim, em quem está lá sem ouvir, ou quem está lá porque lá não tem som. Por exemplo, se eu vou para um lugar onde não tem som, é eu que sou surdo ou um lugar que não tem som? Olha a questão do problema, né? Não é que se ele seria surdo lá, porque se ele volta para cá, ele ouve, então ele não é surdo. É lá que não tem som. Lá onde ele está, não tem som. Talvez os efeitos de lá, a questão da gravidade, etc., afetam o aparelho auditivo de uma maneira que, quando retorna para cá, esse aparelho está danificado e ele já não consegue funcionar como antes funcionava. E aí ele se tornou surdo, né? Não necessariamente ficou surdo lá, mas se tornou surdo. Aí, questões da medicina, da especialidade lá que vai estudar o ouvido, é o otorrinolaringologista, acho que é, né? Acho que é o otorrino. Que vai verificar as questões aí do martelo, do tímpano, etc., como que eles vão sofrer as consequências aí da gravidade. E isso, por exemplo, é um efeito que a gente pode sofrer, inclusive, mergulhando, né, profundamente. Quando se faz mergulho, o ouvido é bastante danificado se o mergulho não for feito com os equipamentos adequados, né? Porque o ouvido vai sofrer ali uma pressão, né? E pode gerar algumas consequências ali também. Enfim, são, são vários pontos, mas essa questão física do som, que permite a fala, mas que a fala por si só não delimita a linguagem, né? Ou a língua. A língua vai ser muito mais do que apenas a fala. Isso a gente vai acabar se encontrando aí, não, provavelmente, no caminhar desse texto. Hoje eu vou ficar por aqui, que vai chegar no nosso horário. No próximo encontro, a gente continua a leitura a partir, né, desse ponto, dando continuidade a essa construção.